Aliás, Lula ontem, em entrevista ao Portal UOL, foi questionado sobre essa PEC, né, que aliados de Bolsonaro movimentam para torná-lo senador vitalício, para que ele fugisse de responder, inclusive por crimes praticados durante a presidência, né? E ele diz que não concorda, enfim, ele foi bastante crítico em relação a essa movimentação. Ô Miguel, por que agora, neste momento, essas instituições, a FEBRABAN, a Fiesp, resolvem, então, se posicionar? Porque a gente vinha falando sobre esse silêncio, né, que perturbava, de certa forma, porque a gente viu os ataques acontecendo e essa elite econômica não respondia, né? Por que escolheram esse momento? Foi, inclusive, uma resposta a esse discurso na convenção de Bolsonaro, fazendo esse chamamento específico para o 7 de setembro? Daí eles sentiram o baque? Por quê? Sem dúvida nenhuma. Se a gente lembrar, durante todo o período da pandemia, em outros arroubos golpistas do Bolsonaro, a gente teve uma série de cartas, ex-ministros do meio ambiente, ex-chanceleres, né, ex-ministros da justiça, né? O que é o determinante nesse momento? Que nós estamos em contagem regressiva para o primeiro turno. Aquela ideia que parecia distante de que o Bolsonaro fosse tentar repetir, né, a farsa trumpista, né, com uma tragédia, ela vai ficando cada vez mais próxima, né? Quer dizer, todo o movimento dele indica que ele vai insistir na instabilidade das eleições, vai insistir na instabilidade das urnas, vai tentar cair atirando, digamos assim, né? E mesmo que ele não seja atendido pelas Forças Armadas, ele ainda tem um poder de influência, seja sobre policiais, né? Sobre esses clubes de caça, clubes de tiro, etc. Então, o capitalista, como todo mundo, precisa de estabilidade para planejar o seu negócio, né? Nós estamos nos avizinhando de uma crise internacional, uma recessão internacional global se aproxima, né? Há muita observação de como é que os Estados Unidos vai se comportar, como é que a Europa vai reagir com essa guerra que não termina, como é que a China vai se comportar no próximo período. E aí o pior que um banqueiro, um empresário pode esperar é numa situação de crise, assim, no meio da tempestade, você ter o capitão do navio ensandecido, né? Então, é essa contagem regressiva para as eleições e essa convicção do Bolsonaro que fez com que, dessa vez, essa parte da elite pulasse de cima do muro, inclusive ex-bolsonaristas, né? Pessoas que até então consideravam a possibilidade de fazer campanha para o Bolsonaro ou apoiá-lo de alguma maneira. Ô Miguel, e o que você coloca é que é uma decisão muito pragmática desses setores também, né? Visando ali interesses próprios muito, muito além do que uma preocupação com a nossa democracia, né? E eles vão cobrar conta, Thalita, e vão cobrar conta do presidente Lula, porque o Lula tem, nesse caso da carta, ele se posicionou muito bem, né? Ou seja, não se posicionando, deixando o protagonismo para a carta, né? Deixando para isso. Esse movimento que vem impulsionado pela Fiesp, com quem ele tem bastante trânsito, foi muito bem recebido, né? Já há algum tempo, nos últimos 40 dias, tem aumentado esses encontros com empresários. E o Lula não tem entregue, a gente já comentou isso em outros momentos aqui, o que os empresários querem, saber o nome da política. Eu acho que essa temperatura de pressão para o Lula em relação ao teto de gastos, qual é a regra fiscal que o PT vai apresentar em substituição ao teto de gastos, já que é um consenso que o teto de gastos deve cair, né? E qual é o nome do ministro da Fazenda de um provável governo Lula. Eu acho muito improvável que ele diga isso antes de estar eleito, antes do final do ano, né, em caso de vitória, né? Mas essa pressão ela vai continuar havendo. O mercado também vai querer, né, já que se rendeu contra a vontade a candidatura Lula, mesmo que indiretamente, né, vai exigir essa contrapartida. Então, acho que nós vamos ter também um pouquinho de pressão sobre a candidatura Lula nas próximas semanas.